11 horas e 37 minutos, 11h37. Bom dia para você, ouvinte. Você está ligado, sintonizado nas YM 597, canal 200, na 87.9, na Liberdade FM. Hoje é quarta-feira, 25 de janeiro de 2022. E a partir de agora, no seu rádio na internet pelo liberdadesbs.com.br, você vai ouvir, claro, Liberdade Notícias, na apresentação desse que vos fala, Valmir Forteschi. E você já pode começar a participar comigo pelo WhatsApp. O telefone é 3633-5401. Eu falei WhatsApp, 3633-5401. Tu vai trazendo tua reclamação e, claro, eu vou estar levando ela aí para as autoridades. Vou lá conversar com as autoridades do município para ver se eles conseguem trazer uma resolução, se eles conseguem resolver aí os problemas. 12h38, vamos fazer o primeiro do intervalo. E aí eu já volto com o tempo e a temperatura, né? 11 horas e 38 minutos, então vou aproveitar já esse intervalo e quero falar para você que esse programa tem o apoio cultural o Plano Funeral e Assistência Familiar Layer, o apoio e segurança que toda a família merece no passamento de um ente querido. E lá você tem todos os benefícios do cartão do Plano Layer, com descontos e vantagens aqui no comércio local. Lembro ainda que a equipe do Joel está prontinha para lhe atender, então você pode ligar agora no 3626-2568. Eu falei 3626-2568, que o pessoal do Plano Funeral, da Assistência Familiar lá, está prontinha lá para lhe atender. Liga agora, 3626-2568. Plano Funeral e Assistência Familiar lá, o apoio e segurança que toda família merece. Quero contar para você, é claro, do box up do Jorginho. Box up do Jorginho, lá você pode levar o seu veículo para manter ele bem limpo, bem organizado. Tudo isso aonde? Claro, lá no box up do Jorginho. O telefone dele é o 99658-2838. Olha, dá tempo ainda. Se você vai levar a sua namorada para passear hoje à noite, né, você precisa ficar com o carro cheirosinho. E dá muito tempo. Então o que você faz? Você liga no 99658-2838. Lembrando que ele aceita Pix e cartão. Quero falar para você também, mandar um grande abraço pro pessoal lá da academia do Teles, né? Saúde que interessa, o resto não tem pressa, é claro, lá no Teles. E lembrando que lembrando que a ASP lá, né, o AEJ Restaurante já está servindo almoço na ASP. Você está aí pelo centro, você é servidor público, tem o seu desconto, vai lá experimentar aquela comida de qualidade. O telefone para você que quer encomendar uma marmita lá é muito fácil, é o 99641-1323. O John e toda a equipe lá do AIJ Restaurante estão atendendo ali na ASP, né? O telefone lá para você encomendar a sua marmita é 99641-1323. Então vá lá e prestigia, né? Hora de saber como vai o tempo e a temperatura. 11 horas e 40 minutos, é claro, agora é hora de saber como vai o tempo e a temperatura. Então vamos ao tempo e a temperatura e eu já volto com mais informações. Nesta quarta-feira, dia nublado com chance de chuva nas áreas do oeste catarinense e noroeste e centro-ocidental rio-grandenses. Muitas nuvens nas outras localidades do Rio Grande do Sul. No Paraná e demais regiões de Santa Catarina, o tempo fica ameno. O Instituto Nacional de Meteorologia publicou aviso para ondas de calor. A temperatura fica acima da média por um período de até 3 dias. A temperatura mínima fica em torno de 13 graus e a máxima pode chegar a 41 graus. A umidade relativa do ar varia bastante, entre 40% e 100%. As informações são do IMET. Natália Guimarães, o tempo e a temperatura. Onze horas e 41 minutos, 11h41 minutos. Então assim, vamos ao tempo e a temperatura neste momento aqui da Tríplice Fronteira dos bairros Centro, 25 de julho. Claro, né? E aqui nos estúdios da Liberdade FM. Eu já quero registrar aqui que a minha convidada, ela já chegou por aqui, a Terezinha, aquela líder do governo, já está por aqui. E assim que der às 12 horas, passar para o nosso próximo bloco, nós vamos iniciar essa entrevista. O Dino já está fazendo a foto e já está colocando à disposição. Dino, não esquece de trazer uma aguinha para nossa convidada, porque hoje vai ser 1 hora de falação, né? E aí precisa de uma aguinha com certeza. Então, vamos voltar aqui para o tempo e a temperatura para mim vencer a pauta. E aí eu já converso com a minha entrevistada.
Então, como eu disse, o tempo e a temperatura aqui na tríplice fronteira dos bairros 25 de Julho, Chiramos, Centro e nos estúdios da Liberdade FM aqui tá tranquilo. Tá com 20 graus ali mais ou menos. Vamos ver o que diz a estação meteorológica. O clima-tempo diz que nós estamos aqui com 27 graus. Hoje será parecido com ontem. Nunca muda esse texto ali na televisão. Hoje vai ser parecido com ontem. Dia de sol, nevoeiro, amanhecer, nuvens aumentando no decorrer da tarde, né? Então 27 graus. Temos um vento aí de 8 km por hora. Temos um sol. E o sol começou a retroceder. Você vê que ele foi lá até as 19 horas e 15 minutos e agora ele começa a voltar para trás, né? Então o pôr do sol ele acontece hoje às 19 horas e 12 minutinhos. Ele foi até às 19h15 e agora já está voltando até às 19h12. Já a estação meteorológica, ela diz que nós temos um vento aí de 0,45 km por hora. Quer dizer o seguinte, que as birutas elas estão em locais diferentes. Então, claro que a temperatura, aí o vento difere. Mas enfim, a temperatura está dentro da margem do erro, né? Porque aqui diz que nós estamos com 27, na realidade elas estão empatadas hoje, né? E aqui a estação meteorológica diz que está com 27,7. Então está na risca da faca ali. As temperaturas estão bem parecidas hoje, tanto aqui na estação meteorológica quanto no clima-tempo. Às 11 horas e 43 minutos, vamos agora rapidamente ao Momento Solidário. Momento Solidário. Quem é tão rico que nada precise receber de alguém? E ninguém é tão pobre que nada possa doar para alguém. Notícias de São Bento do Sul, Santa Catarina, Brasil e o mundo. Liberdade Notícias. 11 horas e 44 minutos e quero falar para você que eu tenho aquela parceria com a Missão Social Águias. Eles estão arrecadando roupas, calçados e principalmente alimentos. Se puder ajudar, liga no 99978-8677. Também tem aquela parceria com o pessoal da paróquia São José da Igreja Católica de Serra Alta. O padre lá cuida de 63 famílias. Até uma pauta interessante depois nós conversar aqui com a doutora Terezinha. Mas enfim, ele cuida de 63 famílias e está precisando manter os estoques de comida em dia. Não precisa mandar lá um kit alimento, né? Porque cesta básica ninguém dá, eles dão os kits de alimento. Pega e manda lá, a hora que se passar por vendo na igreja, deixa ali 1 quilo de alimento, café, arroz, feijão, né? Os básicos. E claro, uma bolachinha para agradar a piazadinha lá. E qualquer dúvida, liga no 3635-0685. Às 11 horas e 45 minutos, dado aqui o adiantado do tempo. Hoje eu também estive na prefeitura ali de manhã e fui convidado pela Suzana, né, que é a articuladora do prefeito Tomazini. Ele fez um café com a imprensa para falar de algumas ruas que foram asfaltadas. Mas antes de entrar nesse assunto do Tomazini, ontem à tarde aconteceu um negócio bem inusitado aqui em São Bento do Sul. Eu quero falar para você que está me ouvindo aqui agora, eu quero falar sobre esse assunto, que ele correu aí nos meios sociais. E foi o caso aí da Roseli Malinowski, né? Então o pessoal está dizendo aí, tá no jornal, que replicaram que está aí nos releases que veio, que supostamente ela teria lá uma casa, uma pensão para idosos. E o que aconteceu? Existem vários vídeos que já estão de meu poder também, com relação a essa questão que aconteceu lá ontem. Ela veio até aqui à rádio, ontem eu não podia sair, porque estava aí o estagiário, o Dimas estava fazendo uma diligência fora, não poder fazer a cobertura do evento. Bom, o que aconteceu lá? Então tem vários vídeos aonde que alguns agentes públicos parece que se passaram um pouco no momento da abordagem. Foi terrível o que aconteceu lá. Eu nunca vi uma operação dessa aqui em São Bento do Sul. Foi uma operação assim, eu vou dizer assim, que patética, né? Porque não se faz uma operação nesse sentido. O que me deixou mais estarrecido de tudo que eu vi, aí acompanhei lá a Roseli. O problema é que ela tem, a Roseli também, ela tem ela tem um pouco de problemas, Vamos baixar nesse nível, né? Eu estou em contato com a família dela para a TV. Eu entrei em contato hoje com o Gilmar Polo, ele que é da assistência social, e ele falou que ele não foi informado do assunto em nenhum momento. Você veja só, meu querido ouvinte.
O pessoal viu essa matéria nas redes sociais, passei até ali embaixo hoje, ali na agropecuária, o pessoal estava fazendo um juízo de valor com base na release que eles viram. Mas não viram o outro lado da história. Aí quando eu chego lá e começo a conversar com eles sobre o que está acontecendo, começou a mudar o juízo de valor. Veja como a informação, ela tem que ter credibilidade, você tem que buscar ela em cima. Mas não sei o quê, porque a mulher roubava os velhinhos lá. Opa, peraí. O Dima já tinha feito uma matéria nessa casa, acho que foi no mês de novembro ou mês de dezembro. E um senhor desses ali, eu tinha prestado um atendimento ali no Hospital Sagrada Família, aquele que eu estou dizendo que nós precisamos fazer uma lei para retirar aqui do centro de São Bento do Sul, doutor Andrezinho. Vamos ter que arrumar uns vereadores porretas, não for desse, nessa legislação na próxima, tem mais 2 anos, nós vamos fazer uma lei municipal para eles limpar esse hospital aqui de São Bento. Porque esse hospital aí do centro, isso aqui não agrega nada. Ele enfeia a nossa cidade. Entende? Ele não tem estrutura, não tem nem como chegar ali, mas esse é um outro caso. Agora eu vou voltar por causa da Roseli. Então, a Roseli aí está sendo investigada, né, por essa questão de manter lá um albergue para idosos. E diz que estariam sendo maltratados. Por isso nós estamos levantando, a reportagem vai lá, vai pegar o depoimento e vamos falar com toda essa gente dos envolvidos. O problema é o seguinte, que nós temos filmagens onde que a Roseli foi agredida. Ela foi agredida, né, pelo agente público. Ela caiu no chão, ela desmaiou, teve que ser acionado os bombeiros para ir retirar ela do local, para trazer para o hospital para o tratamento. Ela estava tudo inchada até o momento que eu acompanhei ela na delegacia de São Bento do Sul. Então o negócio foi power. Eu nunca vi o que me deixou assim preocupado foi a questão da falta de preparo dessa gente. Primeiro que eu não entendi o que é que se a vigilância sanitária foi requisitada pela Polícia Civil ou se a Polícia Civil requisitou a vigilância sanitária. Até agora ninguém entendeu qual que foi o assunto. O pessoal da vigilância sanitária reclama de que ela recebeu eles com ovo na cabeça. Entende? Na casa da gente, a polícia só entra com ordem judicial. A doutora Terezinha, depois advogada, ela vai me explicar se é verdade ou não. Entende? E eles forçaram a entrada. Inclusive tem fotografia deles pulando por cima da cerca lá. Em nenhum momento, segundo o irmão da vítima, da investigada aí, vítima, porque ela está em 2 polos, como investigada e como vítima. Em nenhum momento eles apresentaram o mandado para poder entrar na residência. Por mais que fosse um albergue, por mais que é uma pensão, mas não tem nada registrado. Se não é uma pensão, é uma propriedade particular. A não ser que houvesse indícios de cárcere privado. Aí, mesmo assim, eu acho que um juiz expede um documento para que você possa entrar nessa localidade. Então, o que aconteceu aqui na cidade de São Bento do Sul ontem foi grave. Isso aí não pode acontecer de jeito nenhum. E algumas autoridades questionadas daquele momento por mim não sabiam o que estava acontecendo, o que me deixou mais assustado ainda. Porque fazer uma operação desse tamanho dentro do município e ninguém está sabendo, isso nosso não funciona. Esse negócio, alguma coisa está errada, alguma coisa não fecha, em algum momento houve aí alguma falha, né? Eu achei que faltou profissionalismo na forma de se conduzir a questão. Para você ter uma ideia, teve um desses idosos que nós acompanhamos ali no Hospital e Maternidade Sagrada Família por falta de atendimento. Eu me considero uma pessoa leiga também disso, mas quando eu fui fazer o acompanhamento para ver o que estava acontecendo, a primeira coisa que eu fiz foi levar o presidente do Conselho do Idoso junto para avaliar a situação. Agora, como é que eu quero saber, eu quero que alguém me explique, eu quero que as autoridades me expliquem o que é que a vigilância sanitária foi fazer lá. Entende? Nós temos problemas aqui nos mercados, nós temos problemas aqui em vários outros setores, eu quero saber o que é que a vigilância foi lá. Isso está dando, parece, uma conotação pessoal. Aí levaram um ovo na cabeça, ficaram endiabrados, né? Aí, claro, aí se atendo com todo mundo. Entendeu? Agora é o seguinte, o que me deixou mais preocupado, vamos dizer assim, e mais curioso com relação a essa questão desse assunto, é tentar entender por que, se é a terceira visita, o ponto que eles falaram também, que era a terceira vez que eles estavam indo nesse local. Se é a terceira vez que estavam indo no local, se existiu indício desses idosos sendo maltratado, por que a assistência social não foi comunicada? Por que o pessoal da vigilância sanitária não foi comunicar, não comunicou a assistência social para fazer uma visita no lugar?
que bem ou mal, uma assistência social é preparada. Daí, se não quiserem deixar ela entrar, eles vão, se não me engano, aqui eles têm convênios com o Ministério Público, eles vão até o Ministério Público, eles vão tomar as medidas legais cabíveis para poder ter acesso ao local. Se eu tiver equivocado, alguém que vem aqui fica à disposição para, vamos dizer assim, nos esclarecer esses fatos. Então são perguntas que tem que ser feito. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa aí. Não podemos aceitar ninguém pulando cerca, pulando muro, né? Agredindo as pessoas. É claro que você está dentro da tua casa, você vai chutar, você vai agredir, você vai berrar. Isso é normal. Se você tiver uma ordem judicial, aí você vai ser imobilizado e eles vão tomar as medidas legais que tem que ser tomada. Mas eu achei assim que foi uma sucessão de equívocos que aconteceu nessa operação. Eu até achei que tinham fechado uma boca de fumo. Ontem eu falei até, eu estava quando eu levei tanta sorte que o delegado, no exato momento que eu fui lá acompanhar o BO, o delegado estava na delegacia. E aí eu conversei com o doutor, que sempre muito gentil, né? E ainda falei assim para a pessoa envolvida: olha, tem certeza que não tinha droga, alguma coisa? O delegado que não gosta de mentira. Que mentiu pro delegado, aí a coisa vai ficar feia. Não, mas não tinha droga, não tinha nada, as pessoas estão vivendo bem lá e não sei o quê, e cada um contando as versões do seu fato. Mas independente do que vinha acontecendo, independente do que estava acontecendo dentro do lugar, eu acho que a abordagem, faltou profissionalismo, na questão da abordagem desse fato aí. Entende? Faltou muita abordagem. Hoje em dia, todo mundo está filmando. Tem filmagem à vontade de todos. Pra vocês terem uma ideia, ouvintes, eu quero disponibilizar à tarde aí eu quero ver a questão jurídica, se eu posso disponibilizar essas filmagens à tarde aí na questão do blog, porque tem filmagem de tudo que é lado. Conversei com o prefeito Antônio Tomazinho, também não estava sabendo de nada. Conversei lá com o pessoal encaminhei para ele, pro prefeito, o prefeito os vídeos do que aconteceu. Ele ficou apavorado com o que ele viu também. Não concorda, falou para mim: olha, Fortes, que eu não concordo. Inclusive perguntou para mim: sim, mas tiraram os idosos lá? E aqui tá, ninguém tirou os idosos lá. Foram lá, passaram o rodo e os idosos continuam lá, mas então o que está acontecendo? O que é que aconteceu? Isso que eu quero dizer, foi um erro, foi uma sucessão de equívocos, uma operação malfadada, vamos dizer assim, né? Não é possível, né? Nunca vi outro tipo. Parecia que foram para fechar uma boca de fumo, né? Ou tivesse alguém encarcerado, amarrado, fechado dentro de algum lugar lá. Eu li o release ali li o release, não vou fazer um comentário do release ainda, porque a gente vai fazer a matéria conforme o outro lado lá, né? O Dimas vai passar hoje para fazer toda essa questão da matéria, pegar o depoimento de quem mora na casa e o que está acontecendo. Agora, com relação a essa questão da vigilância sanitária, eu quero dizer o seguinte: olha, nós temos vários pensões aqui em São Bento do Sul que tem 30, 40 pessoas. Eu não vi a vigilância aí fiscalizando esses lugares. Nós temos vários lugares aqui que as pessoas moram na casa. A gente sabe que as condições de higiene não são muito boas. Eu não vejo a vigilância cuidando disso. Por que foi nesse caso? Então parece que tem uma conotação pessoal nisso aí. Entendeu? E na pessoa, vamos a fundo. Eu vou a fundo. Vamos descobrir esse negócio aí. Não vai ficar barato, não. E se teve ente público envolvido, vai ter denúncia e vai sofrer sindicância. Porque isso aí não tem lógica. Isso não tem lógica. Dimas foi vereador, nós trocando uma ideia com o Dimas ontem, ele dizia o seguinte: olha, Fortes, que o procedimento seria ele chamar uma equipe da PM para acompanhar também. Mas talvez pode ser que tinha uma investigação por parte da Polícia Civil. Então temos que partir dessa premissa que pode ter uma investigação lá na Polícia Civil, e eles possam, daí, a partir dessa investigação, eles tenham chamado o pessoal da vigilância. Mas é interessante chamar o pessoal da vigilância e não chamar justamente os interessados, que é o Conselho do Idoso, que são as psicólogas, para acompanhar e para fazer esse trabalho aí. Porque tem que chamar pessoas preparadas, né, para fazer o trabalho e para conversar com essa gente. É muito estranho. Eu sei que ficou tudo muito estranho. Vamos aguardar os desenrolares dos fatos, né, para ver o que vai acontecer. Mas eu precisava falar com você, eu precisava explicar tudo isso, porque ele veio ontem durante a tarde. A gente saiu da delegacia umas 6h30 da tarde, foi feito os registros de ocorrência, foi feito lá o boletim de ocorrência, foi feito também o corpo de delito, né, para se encaminhar para frente, e ambas as partes. Agora, claro, se tiver investigada, vai ter que responder, mas a pessoa também vai ter o seu direito resguardado lá pela justiça. Vamos analisar o desenrolar dos fatos.
Na minha humilde opinião, eu acho que faltou profissionalismo e faltou as pessoas certas. Não é possível você chegar num lugar e não conseguir dominar uma pessoa que nem a senhora Roseli lá. Era muito fácil. Inclusive, o irmão dela teve que fugir, tem as gravações, porque também foi ameaçado. Olha, é incrível, como diz todo mundo sendo filmado 24 horas por dia. Os equívocos que foi cometido nessa operação ali, ficou feio, né? Fique marcado aí. 12 horas e 57 minutos, 12h57, agora eu preciso continuar aqui na minha pauta e voltar aqui ao seguinte. Então, hoje de manhã, eu estive lá com o prefeito Tomazini, ele falou para a Liberdade Notícias, falou aqui para mim no Liberdade Notícias sobre os 8 contratos aí de 8 ruas que foi assinado hoje pela manhã, né? Ele destacou que a prioridade é asfaltar próximo a posto de saúde e escola. Então gostei da conversa do prefeito. Nessa reunião de hoje de manhã estiveram presentes lá os moradores das ruas beneficiadas, representantes da empreiteira, a presidente da Câmara de Vereadores, a Zuleika. Zuleika, ela falou durante o evento e confirmou o compromisso da Câmara, né, em auxiliar no que for necessário para o bom andamento das obras. Já a vereadora Carla acompanhou e destacou que o asfalto traz qualidade de vida para as pessoas e é um bem necessário à nossa comunidade. Então eu estava acompanhando ali. As ruas que vão ser beneficiadas são as seguintes: Alziro Carvalho, no bairro Colonial; João Mutovski, bairro Rio Negro; Aldo Stigler, no bairro Colonial; Benedito Pichait, bairro Serra Alta; João Quinte Júnior, bairro Xiram; Criciúma, bairro Progresso; Tubarão, bairro Progresso; Travessa Itororó, lá na Centenário, né? Então são as ruas que vão ser beneficiadas aí com esses valores e com esses contratos que o prefeito assinou agora de manhã. Vamos ouvir então o áudio do prefeito Tomazini, já são 12 horas e 58, e aí depois da virada eu venho aqui para conversar com a minha entrevistada. Então, nessa manhã de quarta-feira, nós estamos com o prefeito Antônio Tomazini, que vai falar por Liberdade Notícias, que para São Bento do Sul, das 8 ruas que vão ser asfaltadas. Ele trouxe hoje a notícia aqui na Prefeitura de São Bento do Sul, com o café, onde ele reuniu toda a imprensa. Bom dia, prefeito. Bom dia, Fortes, e a todos os amigos da Liberdade, da Rádio Liberdade. É o seguinte, nós estamos dando essa notícia bacana, veio uma reunião aqui em que a imprensa toda esteve presente, os moradores das ruas contempladas estiveram aqui no nosso gabinete e, enfim, nós vamos dar sequência. São 8 ruas, principalmente essas primeiras, são 8 ruas de muitas que nós faremos, tá? Essas ruas são recursos nossos, tem mais ruas que estão licitadas, estamos aguardando sua emenda parlamentar, vamos ver como é que vai ser esse governo que entrou, se ele vai honrar esse compromisso com emendas parlamentares. Aí seriam mais 7, então seria 15 ruas já que estão licitadas. Mas enfim, 8 já começaram. Nós damos prioridade principalmente para aquelas que estão onde tem escola, onde tem creche, para dar o primeiro andamento. Como eu já tinha dito aqui, São Bento é uma cidade que tem mais de 800 quilômetros de vias, porém 1/3 só disso é pavimentado. Então veja o quanto tempo que as mulheres, as donas de casas estão sofrendo com a poeira, com o pó. E nós, ciente disso, então lançamos agora esse plano, né, dessas 15 ruas, serão 8 agora. Aí vamos aguardar mais 1 ou 2 meses para a gente licitar agora esse restante, ver se essas emendas do deputado vêm. E aí, com mais um financiamento de 30 milhões, nós vamos asfaltar, se Deus quiser, até o final do nosso mandato, em torno de 52 ruas. Já fizemos 51 ruas, já foram pavimentadas. São ruas com pavimentação comunitária, são ruas asfaltadas já com recurso governamental e recurso nosso. Então, 52 já foram. Agora nós estamos com uma nova etapa e vamos fazer provavelmente mais de 50 ruas. Estamos querendo ter a passar de 100 ruas no nosso governo. E a gente fica muito feliz porque a gente percebe quanto os moradores ficam contentes com um asfaltinho na frente da sua casa. Acho que eu pude observar que vieram alguns moradores prestigiar, né, a assinatura dos contratos, inclusive trouxeram já mais reivindicações de ruas, prefeito. Não, assim, o Fortes não tem fim. Asfalto hoje é dignidade, tá? É saúde, o asfalto é tudo que as pessoas hoje precisam em São Bento. Né? Você poder abrir sua janela, a dona de casa secar sua roupa, não precisar ficar com as portas fechadas. Prefeito, muito obrigado aqui pela sua participação no Liberdade Notícias e agradeço. Agradeço, Fortes, que estamos sempre à disposição a todos vocês da imprensa, tá? Muito obrigado a todos e tenham boa tarde. Você está ouvindo Liberdade Notícias, a notícia com transparência, na 87,9.
Agora 12 horas e 2 minutos, vamos fazer um intervalo, daí eu já volto para conversar com a minha entrevistada. É claro, vamos ao intervalo, eu já volto. Liberdade, não dá pra desligar. Todos os dias nós estamos juntos na melhor programação, vivendo com muito mais emoção. Todos os dias, um toque de carinho no ar, amiga com quem eu posso contar, a rádio que me faz companhia todos os dias. 87 FM, o meu sucesso toca aqui. 87 FM, o meu sucesso toca aqui. 87 FM, a gente se liga aqui. Liberdade, não dá pra desligar. CYM 597, 87,9. Liberdade FM. A nossa rádio. São Bento do Sul, Santa Catarina. A nossa rádio. Liberdade FM. Esta programação tem o apoio cultural de Diva Center, aqui é sempre mais barato. Lojas Diva Center, Diva Center. Qualidade Diva Center de inovar. Somos um centro de ofertas, opção e bem-estar. Utilidades, produtos, tanta facilidade pra você e seu lar. Vem economizar. Diva Center, aqui é sempre mais barato. Sempre Diva Center, Diva Center. Você sabe o que é saudade? Saudade é o que está fora do alcance, longe do olhar, perto do pensamento. A saudade é a dor do afastamento, é a dor de não ter, é a dor de não ver. Saudade é uma estrada longa que o coração percorre todos os dias. Crematório Catarinense, mais um empreendimento Plano Laier. Fone 3626-2568. Este verão aproveite as ofertas do Forte Atacadista. Confira. Banana caturra quilo, 1,98. O Boncar, 1,89. Cebola quilo, 3,39. O Boncar, 3,28. Sobrecoxa de frango sadia congelado bandeja 1 quilo, 9,98. Cerveja Budweiser Long Neck 330 ml, 4,39. E tem a Forte do dia. Batata lavada quilo, 3,89. O Boncar, 3,78. Verão Forte. O barato da estação aceita todos os cartões. Liberdade Notícias. Segurança, justiça, polícia. Doze horas e 5 minutos, 12 e 5, você que ligou o rádio agora, é claro, você está ouvindo Liberdade Notícias, na apresentação aqui desse que eu vos falo, Valmir Fortesca. Já são 12 e 5. Hoje, eu já trouxe a minha entrevistada aqui, hoje nós vamos falar, de voltar aqui para a minha pauta, que essa pauta, ela vai, ela desce, ela corre para baixo, para cima, eu fico, que diz o dia, mas eu fico bem louco aqui, né? Essa questão aqui do que aconteceu aí lá no Cruzeiro também me deixou um pouco mais acelerado. Mas eu vou falar aqui com a líder do governo, a vereadora Terezinha Dibas. Ela vai conversar conosco hoje, vai falar um pouco, dentro de alguns pontos de pautas que foi trazido aqui. Eles vão falar sobre o transporte público de São Bento. Ela vai falar um pouco aí sobre essa questão da Câmara de Vereadores, né, como é conduzir lá e como é ser líder do governo. Falar um pouco do governo municipal. Olha, temos muito assunto para conversar com a doutora Terezinha. Então, a primeira coisa, eu vou dar uma boa tarde para ela. Boa tarde, doutora Terezinha. Boa tarde, Fortesca, boa tarde a todos que nos acompanham. Que tenhamos uma boa conversa no dia de hoje, tenho certeza que teremos. Ah, mas vamos ter sim, com certeza. Tem muito assunto, nós temos uma hora para conversar. Essa nova mudança agora
que eu fiz no Jornal Liberdade é justamente isso, para ter mais tempo das pessoas que às vezes chegam em casa, estão almoçando, poder, vamos dizer assim, interagir e escutar o entrevistado, sabe, doutora Terezinha? Então, o que eu estou fazendo? Estou fazendo a primeira meia hora, eu faço aquelas partes das ajudas que eu gosto de fazer no meu programa, que vocês já sabem disso, me acompanham todo esse tempo. E daí agora na segunda parte eu quero trazer mais as autoridades para conversar, para discutir aí temas que sejam relevantes aqui para o município de São Bento do Sul. Mas, doutora Terezinha, primeiro vamos contar um pouco aqui para o nosso ouvinte, porque eu conheço a Terezinha, né? Já estive até lá nos eventos da casa do Josias, junto com a Terezinha, estive na casa da doutora Terezinha, foi muito bem recebido, muito bem acolhido por ela e por a família dela lá. Mas, às vezes, o nosso ouvinte, esse que está nos ouvindo, não conhece. Então, vamos falar um pouquinho para o ouvinte, quero que você fale quem é a Terezinha, de onde que ela veio, por que ela está aqui, né? E por que é vereadora, e toda essa história muito bonita que você tem na sua vida. Então, Fortesque, mas antes eu quero primeiro dizer que eu tenho o maior respeito pelo trabalho da imprensa, vocês que estão todo dia correndo atrás das notícias para levar para as pessoas, seja através do rádio, do jornal, das redes sociais, um imenso respeito pelo trabalho que vocês realizam e ajudam a comunidade a estar por dentro daquilo que acontece em todas as áreas da nossa sociedade, da nossa vida. Quero também agradecer, Fortesque, a oportunidade de estar aqui hoje, de poder conversar, trocar algumas ideias e levar para as pessoas aquilo que a gente está trabalhando, que está fazendo, né? E agradecer também toda a sua atenção para comigo, toda a sua generosidade, porque você sempre tem atendido a gente de uma forma muito generosa mesmo. Então, quem é Terezinha? Terezinha, eu tenho 51 anos, tenho formação em ciências contábeis e em ciências jurídicas, sou advogada há 13 anos e tenho uma loja da qual estou fechando agora neste final de semana, até isso talvez você não sabia, mas enfim. Sou nascida em Telêmaco Borba, é uma cidade no estado do Paraná, vim a São Bento do Sul com 8 anos de idade para começar a estudar aqui. Então, toda a minha formação foi feita na Escola Adélia Lutz, no bairro Cruzeiro, depois no Colégio Celso Ramos, e as 2 faculdades que eu fiz foi na Univille. Então, um eterno agradecimento a todos os professores que tiveram a responsabilidade, né, e que a formação que eu tenho eu devo a todos esses professores, esses profissionais que passaram durante todos esses anos de estudo, né. Antes de atuar como advogada, eu trabalhei em empresas aqui da cidade, trabalhei na Tupi Tecnoplástica durante algum tempo, no horário das 5 da manhã às 13h30. Depois trabalhei no Grupo Rudinick, tive a oportunidade de trabalhar na área financeira e na área de contabilidade. E depois trabalhei na Sairlac, uma empresa que é de São Paulo, mas tem filial aqui em São Bento do Sul, na área de vendas. E depois disso, adquiri a loja e em seguida abri o escritório de advocacia. E agora, por último, isso já é fato notório, né? Nesta gestão, me candidatei, então, nas últimas eleições a vereadora e fui vencedora do pleito, né? E estamos aí trabalhando agora com o objetivo de fazer alguma coisa para melhorar a nossa cidade. E lembrando que a Terezinha tem dentro da Câmara de Vereadores, a missão dela é fazer a defesa do governo. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo para o Tomazinho, olha, Tomazinho, você tem uma defensora naquela Câmara de Vereadores, que se não é essa defensora, eu não sei não, né? Que fique registrado. Então, Fortesque, até você já me falou isso assim, que ser líder de governo poderia ser um peso, um encargo forte, mas para mim é de uma forma leve, porque eu acredito nos projetos que estão sendo desenvolvidos para a comunidade. Eu tenho plena consciência de que tudo que está sendo feito ainda não é suficiente, porque as demandas são muitas, né? Mas aquilo que está sendo feito vai trazer uma melhor qualidade de vida para as pessoas. E quando os projetos são bons, fica mais tranquilo de fazer a defesa, de fazer a apresentação na Câmara de Vereadores. E se a gente verificar pelos números na Câmara de Vereadores, nesses 2 anos nós tivemos um único projeto que foi rejeitado. E foi rejeitado agora, depois houve o entendimento de que ele não deveria ter sido rejeitado, né, pelos próprios vereadores que acabaram votando contra, né? Então isso traz uma tranquilidade para a gente de que são bons projetos. E aqui eu queria, se você me permite, fazer um comentário a respeito de posição e oposição, né? A oposição ela é importante, mas desde que ela seja trabalhada com muito respeito aos munícipes, porque fazer oposição
para ser contrária apenas às pessoas que são de outro partido, mas que essa oposição venha prejudicar a cidade, isso não entra na minha cabeça, eu não consigo aceitar. E graças a Deus, nesse momento, a Câmara de Vereadores, ela tem uma oposição que não trabalha dessa forma, né? Tenho certeza que os próximos 2 anos vai ser nesse mesmo sentido. A vereadora Zuleika, que é a presidente agora nesses 2 últimos anos, ela já manifestou todo o seu pensamento, toda a sua vontade de trabalhar pela cidade e vai dar continuidade ao trabalho que foi feito pela presidente Carla, que, diga-se de passagem, foi um trabalho de excelência mesmo. E aqui eu quero fazer mais um parênteses, Forteschi. A vereadora Carla e a vereadora Zuleika foram minhas professoras, a Zuleika na época do ensino médio e fundamental também, e a Carla na universidade no curso de Direito. Então eu já as conhecia como professoras e agora eu tive a oportunidade de desenvolver uma amizade com elas, por estarmos bastante próximas, fazermos bastante projetos juntas, né? Enfim. Vereadora Terezinha, eu quero dizer o seguinte, veja que esse seu comentário é relevante, porque hoje de manhã, lá com a reunião do prefeito, justamente a vereadora Zuleika, ela externou isso. Ela se colocou à disposição e colocou a Câmara à disposição, né, que o vereador Carlos também se fez presente lá, para auxiliar no que for possível aí o Executivo para dar suporte nessa questão das obras. Eu achei muito bonito por parte da Zuleika também, né? Independente das bandeiras partidárias. Tem que ser feita algumas cobranças? Tem, isso é normal, tem que existir a oposição e a situação. Mas essa Câmara tem se demonstrado através da Zuleika, do próprio Chicão ali, que faz que tem a oposição antagônica, vamos dizer. Afinal de contas, que o PSDB já esteve ligado com o PP em um determinado tempo também. Então existe essa proximidade, né, vereador? Mas assim, eles têm demonstrado, tanto a Zuleika e o Chicão têm demonstrado que eles estão preocupados mesmo com os problemas locais. E tem, às vezes, eles têm até deixado algumas questões partidárias do lado para poder focar, né, no que a comunidade precisa. Para ajudar a cidade. Isso mesmo. Acho que esse é o objetivo. Então, falando ainda do trabalho como líder de governo, né, agradecer ao prefeito Dr. Tomazini pela confiança que ele teve no meu trabalho frente a essa função. Agradecer a todos os vereadores, porque eu tenho um livre acesso com todos eles, todos me atendem de uma forma muito tranquila e não tenho problemas em discutir projetos. E quando tem algum projeto que é um pouco mais complexo, nós temos por hábito levar os secretários da pasta até a Câmara de Vereadores para explicar. Já foi feito o requerimento para que os secretários comparecessem na tribuna da Câmara também para falar a respeito de alguns temas, mas a maioria das reuniões elas ocorrem antes das sessões e são esclarecidas dúvidas, né? Então acho que isso é bastante importante. E é isso que tem dado esse respaldo para que os vereadores tenham uma tranquilidade na hora de fazer a votação. Doutora Terezinha, temos a participação aqui da Janice Ribeiro, boa tarde para ela também. A Mari está por aqui, ela que está sempre pedindo para que traga entrevistados e traga pautas, para desenvolvermos aqui no Liberdade Notícias. A Cacilda Rodrigues também está participando, boa tarde. Doutora Carla Hoffmann e vereadora está aqui, parabéns pela entrevista com a vereadora Terezinha Dibas, uma grande parceira. Abraço a vocês, muito obrigado, doutora Carla. E claro, o Celcinho Henrique também está por aqui. Um dia uma grande parceria representante de São Bento do Sul, que ele quis dizer, então beleza. O Joaci Santos está por aqui, boa tarde. O Eduardo Pichait, daqui a pouco tem um áudio aqui já orientando o pessoal pelo Detru. Eu gosto do Eduardo assim, porque acontece as coisas e já manda um áudio para nós orientando nossa comunidade. Boa tarde, Forteschi e vereadora, boa tarde a todos, né? Vereadora parceira de São Bento do Sul, então está registrado. E o Maicon Detes diz o seguinte, boa tarde, vereadora, boa tarde ao Valmir Forteschi e a todos os ouvintes. Então o pessoal está participando mesmo. Eu acho que um dos maiores desafios dos últimos 2 anos, desses primeiros 2 anos de mandato, e o último ano da Câmara de Vereadores, que foi o ano passado, eu acho que o desafio que vocês enfrentaram lá, e mesmo com o líder de governo, a carga foi um pouco maior, foi com relação a essas questões que entraram lá, que foram os processos de cassação, né? São esses processos que vocês tiveram que fazer
tudo isso foi um desgaste grande também, né, Terezinha? Sim, esses processos eles acabam tirando bastante tempo dos vereadores para que seja possível a tramitação de todos eles, né? É uma coisa bastante séria, tanto que nós tivemos como resultado final de um deles a cassação de um vereador. Infelizmente ocorreu isso, mas diante dos fatos que ocorreram, a única saída era essa, né? Não teria como ser diferente, porque eu entendo que todos os vereadores ali, eles estão imbuídos de fazer a coisa certa. E nesse momento ali, o processo acabou por demonstrar que havia uma situação complicada e o desfecho foi a cassação do vereador. Nesse sentido, a parte do tempo que os vereadores teriam para estar trabalhando com outras pautas acabou sendo focada nesses processos. Porque cada comissão dessa, fazem parte delas 3 vereadores, e como nós tivemos 5 pedidos, né, ao longo do ano, acabou que durante muito tempo os vereadores estiveram com o foco mais direcionado, não que não estivessem fazendo outros trabalhos, claro que sim, mas mais direcionados aos trabalhos dessas comissões, que é bastante complexo, a gente precisa ter bastante critério para ser o mais justo possível. Os vereadores, embora eu seja da área jurídica, mas eu não sou da área que decide, eu não sou da área, não sou uma magistrada, eu sou uma advogada, então eu estou do outro lado, mas nesses processos aí chega em algum momento que você tem que decidir, e essa é uma tarefa bastante difícil. Então todos os vereadores passaram por essa situação, mas eu acredito que fizeram a sua parte da melhor forma possível, né, dentro daquilo que deveria ser feito, é o que eu entendo. Então, esperamos que esse ano seja mais tranquilos em relação a isso, mas que isso não seja também para dizer assim, porque dá muito trabalho, então não vamos fazer. Que a gente não precise fazer, porque realmente não precisa fazer, que não tenha motivos para fazer. Mas se tiver, teremos que enfrentar novamente com toda certeza. Sabe, doutora Terezinha, uma questão que eu quero conversar contigo, eu abri nessa pauta, até nós entramos nas pautas que é do transporte coletivo e outras questões que nós temos que discutir ainda aqui, mas eu quero falar o seguinte, eu falo isso porque eu iniciei o ano fazendo uma visita para a vereadora Zuleika, e estava conversando já com a nova equipe dela da Câmara de Vereadores. Eu acho que deveria ser construído entre os vereadores a melhora dos critérios, não é dificuldade, melhora dos critérios desses pedidos de denúncia. Então, não que fique bem claro que ninguém está questionando aqui a decisão que foi tomada pela Câmara, não é isso, mas a melhora de critérios. Você veja que nós temos o Marco Redick, hoje ele assumiu também a Câmara lá para fazer o diretor-geral da Câmara. Foi vereador, desenvolveu um trabalho muito bom. E ele me fez lembrar um negócio bem interessante. Ele sofreu um processo de cassação, eles dizem, de pedido de cassação, já ali no finalzinho do mandato dele. No final chegou-se ao entendimento que não tinha necessidade daquilo, mas como era final de mandato, mas como existem os interesses políticos, ele acabou sendo prejudicado na campanha de vereador dele. Então eu acredito, né, que precisa ser feito uma melhora nesses critérios, aí vai precisar sentar a situação e a oposição para analisar de que forma que eles vão fazer isso aí, para melhorar os critérios. Vamos dizer assim, não é dificultar. Borges quer dificultar. Não é dificultar, mas é melhorar os critérios, porque não dá para deixar jogar o nome das pessoas na lata do lixo, porque depois, para recuperar, não tem condições. Eu não sei se tu concorda comigo, doutora. Na verdade, é assim, né, Fortes, que aquilo que eu falei de posição e oposição, a responsabilidade de cada político, ela é muito importante, porque a partir do momento que a pessoa acaba fazendo uma denúncia por simplesmente ser oposição, acaba tendo algumas situações que não são agradáveis e que não são legais, no sentido da legalidade mesmo, enfim, né? Eu costumo dizer assim que quando as pessoas elas vão para atuar na política, elas têm basicamente 3 interesses, né? Que é o interesse da cidade, que para mim deveria ser sempre em primeiro lugar. Tem o interesse do partido, que existe, nós não podemos fazer vistas grossas porque ele existe, e é normal que exista, e tem os interesses do próprio político, né? Se ficar nessa ordem, cidade, partido e depois político,
ao meu ver, seria o ideal. Agora, quando essa ordem acaba se invertendo, coisas ruins acontecem. Né? E se dentro disso precisa ser criado uns critérios para que se possa fazer essa questão dessas denúncias, precisa se olhar, precisa analisar esse regimento interno. Eu acho que vai precisar de um debate, né? Eu gosto de fomentar isso entre vocês, que são as autoridades do município, mas para que se movimente esse debate, para que se movimente que se construa esse debate para melhorar esses critérios. Eu acho que está muito frouxo. No meu entendimento. Talvez não. Você não é jurídico, você não sabe, Cortez. Tá bom assim. Mas eu acho que está frouxo demais. Hoje, qualquer um, por um motivo, como é que é essa palavra jurídica? Torpe, né? Um motivo... Não é torpe, um motivo simples, banal. Vai lá e eu não gostei da Terezinha. Então eu vou arrumar alguma coisa para manchar o nome da Terezinha. Eu acho que está indo muito por esse lado. Não é o caso que foi acontecido ali, mas pode ter acontecido como já aconteceu com o Marcos Leite lá atrás. Então a gente precisa criar alguns remédios nesse sentido. E aí, doutor, o grande problema de tudo isso é que o denunciante, ele não sofre penalidade. Ele faz uma denúncia vazia, mas se eu estiver enganado, então a senhora pode me corrigir, mas eu não vejo que o denunciante, quando faz uma denúncia vazia, ele não sofre penalidade. Ah, mas pode entrar na justiça contra ele. Mas já foi, já perdeu, já conseguiu o objetivo, que era causar o prejuízo para o político. Né? E ainda tem uma outra coisa que é bastante sensível, que precisa provar que houve má fé dele. Isso porque mesmo. Se de fato ele entendia que aquela denúncia que ele fez era revestida de motivos que exigiam uma denúncia, ele está no exercício regular do direito dele, né? Pois então, teria que provar uma má fé ainda nesse sentido. Então, de mais uma vez, ela comprova a minha tese, né, que no final das contas o denunciante sai... São os critérios para você receber essas denúncias, né? Sim. Então, nesse sentido que você falou, vou tomar aqui como uma sugestão, né? Isso, é uma situação que os vereadores, a Câmara de Vereadores, a direção da Câmara de Vereadores, né? Ela pode levantar esse debate e, se for o caso, chegar ao entendimento que tenha que mudar alguma coisa, fazer essas mudanças. E não só em relação a isso, Fortes, que existem outras situações na Câmara de Vereadores, no regimento interno, que podem ser melhorados, né? Não estou dizendo aqui que são ruins, né? Mas podem ser melhorados. Então, esse debate ele poderia ser mais ampliado e verificar todas essas outras situações que... vereador Hélio tem algumas situações que ele sugeriu de mudança, enfim, tem algumas coisas que podem ser melhoradas no regimento interno, com certeza. Olha, excelente, que bom que tu gostou da ideia, espero que nesse próximo ano os vereadores resolvam fazer esse debate mesmo, né, para melhorar essa situação e para acertar essa questão dos critérios. Nós precisamos que a cidade funcione, e para a cidade funcionar, as pessoas que vão legislar também que tem que ter uma tranquilidade. Quando é amanhã ou depois, ninguém mais vai querer ser vereador, né? Se eu vou lá para ser processado, para ser chamado de ladrão e tudo, e depois... Ah, mas não era. Mas aí já foi. Entende? Aí já está taxado. Então os critérios têm que ser bem pensados. Eu acho que nesses últimos 2 anos a vereadora Carla fez algumas mudanças ali da questão do regimento interno. Ela mudou algumas questões na forma do procedimento da Câmara, que eu achei que foi interessante e que melhorou e que já agilizou. Eu sei que não dá para... Agilizou e modernizou algumas situações. Foram várias resoluções que foram aprovadas. Resoluções, né? isso mesmo. Trouxeram mais modernidade e mais agilidade aos trabalhos da Câmara, com certeza. Então, partir dessa premissa, partir desse exemplo e tentar melhorar um pouquinho mais. Porque se cada um que passar por ali fizer uma mudança, logo chega no final e aí pode chegar, não digo ao ideal, né? Mas pelo menos assim alguma coisa que seja bom e o suficiente. A nossa Câmara já é elogiada a nível de Estado, por ser uma Câmara enxuta, pelos nossos vereadores, que fique aqui sempre bem claro para você que está me ouvindo, pelos nossos vereadores, que eles têm uma remuneração justa. Às vezes pegam, no ano passado não sei se alguém pegou diária, né? Porque os vereadores, eles falou em diária, eles correm que nem a coisa que mostrar que nem o vampiro corre da cruz, como diz o outro, né? Então, a gente sabe sim que eles não usam muito a questão das diárias, eles cuidam mesmo do patrimônio para que se esse dinheiro volte para os cofres da Câmara e que possa ser devolvido para que o município possa investir em alguma outra área. Então, nossa Câmara é muito elogiada a nível do Estado por essa questão. Então, mas dá para melhorar muita coisa ainda. Sempre só que o nosso... E aí agora, como a Câmara vem provando, como esses vereadores vêm provando que eles são dignos do espaço que eles estão lá, também nós temos que dar para os vereadores esse suporte, para que eles estejam seguros também quando eles estiver fazendo.
Senão isso vira uma baderna. Essa baderna fica por minha conta. Mas daqui a pouco isso aí vira uma baderna e a gente não sabe a qualidade de vereador que pode ser eleito na próxima. Né? Isso eu acho que é a grande preocupação que nós, enquanto sociedade, temos que ter também com a instituição. Porque eu sou um defensor das instituições. Acho que a Terezinha já me conhece e sabe disso. Né? Eu gosto de defender a instituição em si. Porque é difícil, as pessoas confundem mesmo a instituição com quem está administrando, e às vezes não é assim que funciona. Né? Na verdade, assim, as pessoas passam, né? Elas estão lá durante determinado tempo. Isso a instituição permanece. Então a instituição sempre tem que ser forte, né? Isso é o ideal, né? Tá certo. Vamos ter umas participações aqui enquanto a vereadora tomou um golinho de água, deixa eu ver quem apareceu por aqui. Nós paramos aqui no Joacir, né, Joacir? Grande abraço para o Joacir, dá mais um abraço para ele. O Eduardo aqui já falei, tivemos o Michael Dedes que está por aqui. O Sandro Ney, boa tarde, estamos ligados, melhor na... Opa, onde que está o Sandro Ney? Pulou aqui, ó. Na melhor programação, um abraço a todos. Valeu, Sandro Ney, muito obrigado, pessoal da Obras. Um abraço ao Sandro. Isso, Palhando da Obras, lá, boa tarde, Fortesque, ouvinte, vereadora Terezinha. Pergunta para a vereadora se existe algum rumor em aumentar de 10 para 13 cadeiras legislativas. Isso também é uma questão difícil, né? É um tabu que tem aqui em São Bento do Sul, né? Pois a Câmara hoje é número par e o voto do presidente acaba fazendo diferença. Um grande abraço a todos. É a pergunta aqui do Palhano, né? A Mari diz aqui, ó, excelente entrevista, vereadora Terezinha, obrigado pelos esclarecimentos e organização do regimento interno dentro das sessões da Câmara. Parabéns pelo sentimento de altruísmo, entendimento e ótimo trabalho para todos nós esse ano que se inicia. Obrigado. Fortesque pela ótima escolha da entrevista. Valeu mais, muito obrigado pelas palavras. Essa questão que o Palhano levanta ali, né, vereador, é interessante porque é um tabu que tem que ser mexido aqui em São Bento do Sul também e é uma dificuldade. Eu acho que na minha humilde opinião, pode ser que eu esteja equivocado, de repente a Terezinha como líder vai dizer, não, Fortesque, olha, talvez venha surpresa. Eu acho que nesse mandato não mexe. Eu não senti ainda, não senti um preparo, né? Ali vamos dizer assim, no sentimento dos vereadores para fazer essa alteração dentro do número de cadeiras. O que tu acha, Terezinha? Então, assim, Fortesque, São Bento do Sul poderia ter até 17 vereadores pela legislação. Nós estamos com 10 vereadores. Num determinado momento foi diminuído, né? Já eram 15, salvo engano, e foi diminuído para 10. É um tema sensível porque a comunidade ela entende que não há necessidade. Agora, para quem trabalha dentro da Câmara de Vereadores, percebe que seria importante, diante do tamanho da cidade, porque São Bento está crescendo já, e esses 10 vereadores já é de longa data, então São Bento do Sul está crescendo, e o critério para o número de vereadores é o número de habitantes na cidade, né? E então, para quem trabalha dentro da Câmara de Vereadores, percebe que é possível, sim, fazer o trabalho nos 10 vereadores que estão, tanto que está sendo feito, né? E eu acredito que está sendo feito a contento, mas iria melhorar a qualidade dos trabalhos na Câmara de Vereadores com mais vereadores. E, de preferência, que fosse ímpar, né? Então, esse debate é um debate que depende da vontade de mais vereadores. O ideal seria que fosse da vontade de todos os vereadores, né? Mas se ficar em apenas 2 ou 3 vereadores, é algo que pode começar, mas não ser finalizado. Eu entendo que existe uma importância em aumentar o número, porque melhoraria a qualidade dos trabalhos e também iria atender a comunidade de uma forma mais ampliada. Mas, com certeza, é um tema bastante sensível a ser discutido. Muito sensível, Terezinha. Eu digo uma coisa para ti. Agora eu vou falar aqui, o analista político vai falar, né? Eu digo uma coisa para ti. Eu acho, depois dessa tu vai para o intervalo, para fazer aquela provocação que nessa legislatura não sai, porque está no metade. Aqui nós vamos ter que fazer para fazer essa mudança, tem que ser no início de mandato, tem que ser ali na posse. A primeira sessão é na posse, a segunda sessão tem que entrar e fazer a mudança. Aí sim, tem 4 anos para que a nossa comunidade digira isso. Tem que digerir todo esse negócio aí. Não tem outro jeito. Vai ter que ser uma medida radical. E agora, nesse momento, não vai dar, minha opinião, né, que fique bem claro, eu acredito que não vai dar, vai ser difícil.
não acredito aí numa mudança nesse sentido, mas eu sempre luto, né, para que lá na frente, se conseguir, vai que a gente reelege aqui a Terezinha, reelege uma grande parte dessa Câmara de Vereadores, e aí sim, na reeleição do mandato, com a grande maioria dos vereadores chegando, aí faz o debate e passa essa questão. Antes disso vai ser difícil, sabe? Eu acho, Forteschi, que temas como esse, eles precisam de muita sinceridade quando vai falar com a comunidade, de muita transparência. Então, esse debate depende muito da forma como ele for feito com a comunidade, que pode entender muito bem que seria interessante aumentar o número de vereadores e que pode não aceitar de forma alguma. Então, a transparência daquilo que for debatido e a forma como for debatido é que vai fazer a diferença. É bem nesse sentido mesmo. Vamos fazer um intervalo rapidinho para a vereadora tomar um golinho de água. E eu também aqui, daí eu já volto, né? E passar aqui os áudios. Eu tenho uns áudiozinhos do Dimas também. E nós já voltamos com a entrevista, que tá boa. Ainda tem que entrar naquela questão ali do transporte coletivo, que ela já havia preparado para falar sobre isso. E mais algumas questões de horário de ônibus e algumas reclamações que nós tivemos semana passada aqui no nosso Liberdade Notícias. Vamos pro intervalo e já volto. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Esta programação tem o apoio cultural de... Você sabe o que é saudade? Saudade é o que está fora do alcance, longe do olhar, perto do pensamento. A saudade é a dor do afastamento, é a dor de não ter, é a dor de não ver. Saudade é uma estrada longa que o coração percorre todos os dias. Crematório Catarinense, mais um empreendimento Plano Laier. Fone 3626-2568. Casa do MDF, o parceiro ideal para a fabricação de móveis. Chapas em MDF, parafusos, corrediças, trilhos, material decorativo. Tudo isso em uma só loja de 600 metros quadrados. Frota própria e entrega para toda a região. Uma história de mais de 19 anos em São Bento do Sul. Rodovia dos Móveis 760, bairro Dona Francisca. Móveis de qualidade se faz com a nossa marca. Fone 36350289. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com transparência na 87,9. Liberdade FM. Nota de falecimento. Funerária São Bento e Plano Laier comunica o falecimento da senhora Ana Maria Padilha, com 59 anos, ocorrido no Hospital Sagrada Família. Deixe lutados filhos, noras, genros, netos, bisnetos, demais parentes e amigos. Seu corpo é velado na Capela São Bento Laier, de onde será o féretro nesta quinta-feira, às 15 horas, seguindo para sepultamento no cemitério municipal. Comunicamos com pesar o falecimento da senhora Ana Maria Padilha. Comunicou Funerária São Bento e Plano Laier. Liberdade FM. Você está ouvindo Liberdade Notícias. 12 horas e 34 minutos, você que ligou o rádio agora, você está ouvindo Liberdade Notícias, na apresentação desse que vos fala aqui, Valmir Fortes. Então, eu estou entrevistando a Terezinha Dibas, ela é líder de governo na Câmara de Vereadores, né? Já conversamos vários assuntos relevantes sobre a Câmara de São Bento do Sul. Quem está participando conosco aqui é, claro, Josias Terres, dando boa tarde, nosso secretário de Educação, sempre muito atento ao que está acontecendo aqui no Liberdade Notícias. Deixa eu ver se tem alguma coisa no WhatsApp. Temos algumas participações no WhatsApp aqui, mas como é que diz assim, é áudio. Também a Karen aqui, presidente do Conselho de Direitos das Crianças, ela que agora também é vereadora, né, acompanhando. Bom dia, excelente entrevista. Valeu, Karen, muito obrigado e pela sua participação. Eu vou colocar um áudio aqui agora, que são as informações do Eduardo do Detru, rapidamente, para você que está ouvindo, para ver o que ele tem para informar. E daí eu venho com áudio também aqui do Dimas de Freitas e depois eu já volto com a nossa entrevistada. Então, aguenta as pontas aí. Deixa eu só ter que dar uma parada aqui para os áudios não viram uma mistura de áudio, né? Senão daqui a pouco aí o negócio não funciona. Tenho que mostrar, eu que cobro o profissionalismo, eu tenho que mostrar aí o mínimo de profissionalismo com certeza. Vamos ouvir o áudio aqui então lá do Eduardo do Detru.
Boa tarde, Fortesc. Boa tarde, ouvintes da Rádio Liberdade FM. Eduardo Pichaita, diretor do Detru. Passando para trazer informações relacionadas à via Augusto Roderval, onde na tarde de hoje continuarão os trabalhos relacionados à sinalização da via. Pedimos aos motoristas que trafeguem com atenção, tomando cuidado com os trabalhadores e as máquinas que vão estar na via, dando continuidade à pintura. Também pedimos atenção, paciência em relação à Estrada das Neves, onde foi iniciados os trabalhos de revitalização. Tenham todos uma ótima tarde. Obrigado, Fortesc. Eu que agradeço aqui, muito obrigado, né, Eduardo, pelas informações, sempre mantendo aqui muito atualizado todas as pessoas que trabalham e usam aqui as vias, né? Essa questão das Estradas das Neves tem que ter um cuidado. Ontem nós já falamos, tem um pessoalzinho ali, aí o Eduardo teve que disponibilizar uma equipe do Eletro para ir lá, para multar os mal acabados que estavam tentando furar lá a fila, né? O pessoal tem que cuidar um pouco também, o pessoal tem que entender o que vem acontecendo. Nós temos aqui um áudio do Dimas agora, drones das rodovias. Vamos ouvir o que o Dimas está falando sobre o assunto, uma notícia local, e eu já volto com mais informações. Mais informações nas ondas da Liberdade FM. Policiais do comando da Polícia Militar Rodoviária receberam instrução técnica específica na capital de Santa Catarina para operar os novos drones adquiridos pela Polícia Militar Rodoviária. Os equipamentos da marca DJI, modelo Air 5025, irão auxiliar nas ações de fiscalizações e controle de policiamento rodoviário, tanto na prevenção de acidentes, evitando ultrapassagens em locais proibidos, quanto no monitoramento, a identificação de possíveis crimes, como veículos abandonados em áreas de difícil acesso. Com lentes mais precisas e alcance de até 10 km de distância, as aeronaves remotamente controladas somam esforços aos demais drones que já vêm sendo utilizados. Os 8 novos drones da Polícia Militar Rodoviária vão ser distribuídos em todas as rodovias estaduais de Santa Catarina, inclusive aqui na região, no P4, posto da Polícia Militar Rodoviária em São Miguel, faz aí a ligação entre Campo Alegre e Joinville. As informações na Liberdade FM. A notícia com credibilidade. Liberdade Notícias. 12 horas e 38 minutos. Agora o Dimas veio com novidade na conta de luz, né? Vamos ver o que diz aqui da fatura de energia elétrica. Fique muito atento. Vamos a essa reportagem com o Dimas e eu já volto. Voltamos com mais informações nas ondas da Liberdade FM. E nos próximos 4 meses, os consumidores de energia de todo o país poderão quitar a conta de luz via Pix. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, obrigou as distribuidoras a oferecer o sistema de transferência instantânea no Banco Central como opção de pagamento. As empresas terão 120 dias a partir da publicação da medida no Diário Oficial para cumprir a decisão. De acordo com a ANEEL, diversas distribuidoras permitem o pagamento das faturas por Pix, mas outras empresas não apenas deixavam de oferecer a modalidade, como nem sequer tinham previsão para implementar o serviço. O Pix veio para modernizar o sistema de pagamento no Brasil. Hoje já é mais usado. O sistema elétrico não poderia ficar de fora disso. Algumas distribuidoras já anteciparam, fizeram isso facultativamente. Então, cabe à ANEEL vir regular e exigir que todas oportunizem ao consumidor essa ferramenta, disse o diretor Ricardo Tiller, relator do processo na ANEEL. A ANEEL esclarece que as demais formas de pagamento, como faturas com código de barras, convênios com bancos e débito automático em conta, continuam válidas. O Pix apenas se somará com mais uma escolha ao consumidor. O Pix poderá ser oferecido como código QR Code junto com um código de barras na parte inferior da conta luz. Neste caso, o procedimento pode ser feito sem o consumidor pedir. No entanto, caso a empresa queira substituir a forma usual de pagamento pelo Pix, transformando-a na escolha padrão, será necessário o consentimento do consumidor. Segundo a ANEEL, a adoção do Pix como meio de pagamento da fatura de energia de luz trará vantagens tanto para o consumidor como para as empresas. Do lado do consumidor, além de contar com as opções, vai evitar problemas decorrentes da demora, que às vezes chega a 2 dias úteis para baixa no pagamento. Isso porque as transações via Pix são liquidadas em tempo real. Para as empresas, o Pix vai deixar os custos mais baratos, porque o código QR é mais barato que a impressão código. Com informações da Agência Brasil na Liberdade FM.
11h41, então vamos agora ao último bloco do intervalo, e daí eu volto para conversar aqui com a Terezinha. Nós já conversamos um pouquinho nos bastidores, tem muita participação, já viu aqui que tem muita reclamação também, mas isso é para depois do intervalo. Fica de ouvido no lance. Esta programação tem o apoio cultural de... Você sabe o que é saudade? Saudade é o que está fora do alcance, longe do olhar, perto do pensamento. A saudade é a dor do afastamento, é a dor de não ter, é a dor de não ver. Saudade é uma estrada longa que o coração percorre todos os dias. Crematório Catarinense, mais um empreendimento Plano Laier. Fone 3626-2568. Casa do MDF, o parceiro ideal para a fabricação de móveis. Chapas em MDF, parafusos, corrediças, trilhos, material decorativo. Tudo isso em uma só loja de 600 metros quadrados. Frota própria e entrega para toda a região. Uma história de mais de 19 anos em São Bento do Sul. Rodovia dos Móveis 760, bairro Dona Francisca. Móveis de qualidade se faz com a nossa marca. Fone 3635-0289. Este verão aproveite as ofertas do Forte Atacadista. Confira. Banana caturra quilo, 1,98. No Boncar, 1,89. Cebola quilo, 3,39. No Boncar, 3,28. Sobrecoxa de frango sadia congelado bandeja 1 quilo, 9,98. Cerveja Budweiser Long Neck 330 ml, 4,39. E tem a fonte do dia. Batata lavada quilo, 3,89. No Boncar, 3,78. Verão Fonte. O barato da estação aceita todos os cartões. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com transparência na 87,9. Liberdade FM. Nota de falecimento. Funerária São Bento e Plano Laier comunica o falecimento da senhora Ana Maria Padilha, com 59 anos, ocorrido no Hospital Sagrada Família. Deixe lutados filhos, noras, genros, netos, bisnetos e mais parentes e amigos. Seu corpo é velado na Capela São Bento Laier, de onde estará o féretro nesta quinta-feira, às 15 horas, seguindo para sepultamento no cemitério municipal. Comunicamos com pesar o falecimento da senhora Ana Maria Padilha. Comunicou Funerária São Bento e Plano Laier. Liberdade FM. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Doze horas e 44 minutos e o tempo passa muito rápido, né? Eu preciso falar com a minha entrevistada. Vamos lá então, doutora Terezinha, já temos bastante, a gente tem muitas participações, né? O pessoal quer falar e olha que é 1 hora de programa, né? Mas assim, ó, primeiro vamos entrar nessa questão da licitação do transporte coletivo, para nós não perdermos tempo. Fortes, se você me permite, eu gostaria de falar de algumas outras obras que foram feitas ou estão em andamento, né? E eu trouxe aqui umas anotações para eu ter não esquecer de algumas e tenho certeza que eu não anotei todas elas aqui também. Mas, né, nesses 2 anos de governo aqui, algumas situações que foram resolvidas já, como a questão do raio-x, que está em funcionamento, né? Ele estava há um bom tempo na luta para conseguir colocar em funcionamento, né? Eram mais de 10 anos nessa luta, né? O plano diretor, que está indo para a fase final agora nesses primeiros meses, o geoprocessamento, que também está em fase final, a solução da estrada Dona Francisca com a pavimentação de concreto, a licitação das funerárias, que acabou rendendo um valor bastante considerável para a prefeitura, e isso vai ser revertido em obras para a cidade, né? Também é uma licitação há bastante tempo aguardada. A pavimentação das 16 ruas, que era um projeto lá do ano de 2019 ainda, que acabou sendo só entre Natal e Ano Novo do ano de 2021, e nesse ano passado, então, pôde ser colocado em prática, né?
A construção da UPA também, um sonho antigo aqui da comunidade, que daqui a pouco vão começar a levantar as paredes lá na construção e a gente acaba vendo que realmente está sendo feito, porque quando é fundamento a gente não vê muito isso, né? Os postos de saúde que ficam abertos até as 21 horas, são 5 postos na cidade. E também o atendimento no final de ano, que agora os postos não ficam mais fechados, né? Então tem atendimento durante as férias, final de ano, e ficam abertos também até as 21 horas. A colocação de mais médicos no hospital, e isso aparentemente resolveu todos os problemas que a gente tinha com aquelas filas enormes no hospital, né? Eu passo diariamente lá e agora mais vezes eu vejo o hospital sem pessoas esperando do que algumas vezes que tem. E claro, algumas vezes tem bastante gente, mas eu acredito que seja normal também. Obras importantes, e aqui assim eu sempre falo, né, que quando a gente está numa obra tem que ter paciência, né, e nós temos que ter muita paciência lá com a revitalização da Augusto Wunderwald, que agora está pronta, está na fase da pintura, né, passei hoje cedo lá, vindo do cartório de Campo Alegre, até foi o motivo pelo qual eu não fui na assinatura de hoje cedo das ruas, né, e eles estavam pintando lá, ficando muito bonita mesmo. A Estrada das Neves, que começou essa semana, Antônio Keisman, que vai ser assinada a ordem de serviço logo em seguida. Lembrando que essa da Antônio Keisman seria com verba do Plano 1000, mas que foi suspenso agora. O governador Jorginho já disse que não vai mandar, mas o prefeito Tomazini vai honrar com os compromissos que seriam feitos com o Plano 1000, aqueles que já tinham sido feitas licitações, que estavam programados para serem feitos, né? Ele vai honrar e vai buscar recursos ou próprios, né, de economia ou financiamento, mas vai fazer essas obras. Então, tanto a UPA, que viria dinheiro do governo do estado, quanto Antônio Keisman, daqui 2 que eu lembro agora de imediato, vão ser feitos independente desse cancelamento pelo governo federal. Nós também tivemos, nesses 2 anos, 20 ruas sendo pavimentadas pelo projeto do Mutirão, que é aquela pavimentação comunitária, né? A revitalização do Morro da Igreja, a reforma do museu, a reforma da Escola de Música, a reforma do Anis Gualberto, que é um sonho antigo também, vai para a licitação aí nos próximos meses. A reforma do Espaço da Feira Livre, que daqui a algumas semanas vai ser inaugurada, está ficando muito bonito lá, diga-se de passagem, né? A continuidade ou a retomada da construção do Centro de Inovação, que está pronto agora para ser retomado. A inauguração da nova Sala do Empreendedor, que foi feita ali no Espaço do Samai, que é importante para os investidores aí da cidade, e todos os trabalhos nessa área que a secretária Andréia tem feito, né? Saneamento básico, que é uma obra que fica enterrada, mas é necessário, né, sendo feita aqui na Serra Alta, e o povo de Serra Alta está sofrendo com isso, a gente sabe disso, né, porque a obra é complicada. Lá na Avenida São Bento também, e lá na Avenida São Bento eu passo todo dia lá, porque é o meu caminho de casa, e eu já fiz isso em outras oportunidades, até para o próprio pessoal que trabalha lá. É exemplar o trabalho da forma como eles estão fazendo. Não estão interferindo no trânsito. Raríssimas vezes eles precisam interferir. Estão fazendo um trabalho muito bem feito mesmo lá. Do SAMAI ainda, o projeto para captação de água do Rio Negro, onde já tem autorização, tal autorização é para São Bento. São Bento chegou o primeiro e vai poder fazer a captação de água lá. Claro que agora precisa do investimento para fazer todo o encanamento, né? Mas o projeto de captação já está autorizado para nós. A finalização da usina de lixo, que é um projeto importante, e isso aqui, a hora que chegar no 100%, vai trazer uma melhoria na qualidade de vida das pessoas imensa, né? A construção da célula no aterro sanitário, que lá no início do ano de 2021 era uma preocupação, que estava acabando o espaço lá. O projeto ainda é feito nas escolas da sacola laranja, que é para reciclagem de lixo. E eu sempre insisto nessa questão da educação. E eu quero falar depois, nós combinamos de falar, né, Fortesque, que eu queria falar um pouquinho sobre a Procuradoria da Mulher, que é educação também. Com certeza. A renovação da frota de veículos, né, no final do ano passado eu fiz uma apresentação na Câmara de Vereadores e tinham 38 veículos na época, entre ambulâncias, ônibus escolares, carros, enfim, não as máquinas da Secretaria de Agricultura e de Obras, que são as caçambas, os caminhões, as patrolas, os rolos compressores, né? Além disso, né, essa outra frota, que é importante também essa renovação, né? Economia em manutenção, né? Falei aqui das patrolas, caminhões, etc. Foram gastos 8 milhões. Não gastos, né? A palavra que usei agora é errada. Investimento. Né? Investimento. Falamos junto.
O programa do Mutirão São Bento Sempre Limpa, é espetacular esse programa aqui, né? Então, uma coisa que foi retomada e já existia e meio que ficou parado, acredito, até por conta da pandemia e agora retomou, importantíssimo, né? O programa do Porteira Aberta, que está atendendo aos agricultores, aos produtores da nossa cidade, a castração de animais, e aqui eu quero abrir um parênteses, né? Que nós temos um problema sério no bem-estar animal, e que, infelizmente, o animal humano é o responsável pelos nossos cães e gatos e equinos, enfim, terem as situações de abandono e de não cuidados que tem. Então, o ser humano ele pode ser terrível, mas, ao mesmo tempo, ele pode ser maravilhoso, como é o caso de todas as pessoas voluntárias das ONGs que existem e fazem o atendimento à causa animal. Nesse caso, também, as ONGs elas precisam de uma estruturação jurídica, né, para algumas situações que poderão vir agora na frente aí, e que vai ser necessário que elas estejam regularizadas juridicamente, né, que estejam com a sua ONG registrada. Nós temos uma na cidade que está ok no momento, né, mas muitas outras pessoas, muitas outras ONGs fazendo esse trabalho maravilhoso e que precisam apenas regularizar essa sua situação. Nós temos também aqui de obras agora para serem feitas 58 ruas que estão sendo feitos projetos para serem pavimentados. O prefeito até na entrevista falou 51, eu tenho aqui como 58, enfim, né? Enfim, mais de 50, então. A construção da nova sede de obras, que é necessário e vai ter uma economia de quase 20 mil de aluguel. A construção do Centro de Especialidades Médicas, que vai ser ali do lado da UPA. Esse prédio aqui está sendo finalizado o projeto e vai para a licitação logo. Então, mais 20 mil de economia em aluguel. Reforma das praças, de algumas praças aqui na cidade. E da educação, eu não falei aqui da educação, mas a educação teve 27 escolas que foram reformadas. Tem 9 escolas que vão ser inauguradas agora aí nesses primeiros meses aí, com ampliação de 2, 4, 6 salas, troca de telhados, enfim, diversas obras, sem falar em todos os benefícios aos professores e o espaço maker e todos os demais projetos que são desenvolvidos ali na Secretaria de Educação, uma equipe maravilhosa, lá desde o primeiro dia, né? Enfim, houve algumas mudanças na Secretaria, mas o trabalho permanece tão bom quanto sempre foi ali, né? E também nós temos ali 11 kits de ponte que foram encaminhadas pela Defesa Civil Estadual e que 2 já estão licitadas para fazer as cabeceiras, as demais ainda precisa verificar essa situação para serem colocados ali. Enfim, licitação do transporte público, que foi o motivo que você me convidou para vir aqui e deixamos para falar por último. Que bom. Enfim. Também uma licitação que está sendo aguardada já há vários anos. Foi feito um plano de outorga. O que é o plano de outorga? O plano de outorga é todo o estudo para ver quais são as linhas necessárias, quantos pontos de paradas precisa ter, qual a frequência de passar o ônibus em cada local desses, o custo da passagem, o número de passageiros. Então, todas essas variáveis, elas são analisadas para chegar a um valor, para chegar a um custo. É uma empresa especializada que faz todo esse levantamento, todo esse estudo, parte-se daquilo que a cidade já pratica e daquilo que existem pedidos da comunidade para ser melhorado e daquilo que essa empresa que é especializada no assunto entende que é necessário. Então, com todas essas variáveis, todos esses dados levantados, eles fazem uma planilha e vão fazer a apresentação então, do resultado a que se chegou. Essa semana eu mandei um recado ali no seu programa dizendo que até meados do ano a licitação deve estar sendo lançada, né, o edital de licitação. Então, agora no dia 8 de fevereiro já está confirmada a audiência pública na Câmara de Vereadores, porque todo esse estudo, todo esse plano de outorga, ele precisa ser apresentado para a comunidade, para que haja a explicação e para que haja a oportunidade da comunidade sugerir ou dizer que está ok, né, que o plano foi feito a contento, e para que os vereadores, enfim, é aberto a toda a cidade de São Bento do Sul a participar desta audiência pública, e eu aproveito aqui a oportunidade, Fortesque, já para convidar a comunidade para ir lá participar, ouvir o que vai ser apresentado nesse plano e sugerir, melhorar, né, porque o objetivo é
agregar, né, e fazer, então, o edital de licitação naquilo que entende-se que é o melhor possível, né, que é o melhor para o momento. Passada essa questão da audiência pública, verificadas as sugestões, se vierem, né, vão ser ou não acatadas. Isso também é feito uma análise técnica, não é só, digamos assim, eu vou lá, eu quero que na frente da minha casa passe ônibus de 15 em 15 minutos. Não é viável, né, é um pedido impossível. Então, essa equipe técnica já vai dizer, vai responder essa pessoa e vai dizer, o seu pedido é inviável de ser feito. Enfim, todas essas sugestões vão ser analisadas e respondidas. Vai ser finalizado o edital de licitação. Esse edital de licitação, ele vai para o Tribunal de Contas, que vai analisar o edital de licitação junto com o plano de outorga e vai dizer, ok, São Bento do Sul, pode lançar o edital de licitação, e então vai ser lançado. Nesse momento a gente espera que apareçam empresas para participar dessa licitação, e vai vencer aquela que oferecer o maior valor como as funerárias, né? O maior valor para poder atuar na cidade, combinado com o preço da passagem. Daí, esse critério aqui eu não sei te explicar muito bem, Fortesque, mas que vai ser apresentado então ali nessa audiência pública. Então, o que eu posso dizer? Agora está perto de ser resolvida essa licitação do transporte coletivo. Claro que depois poderão vir recursos, enfim, mas faz parte do processo. Esse processo ele é o mais transparente possível, tanto que tem audiência pública para tratar a respeito do assunto, né? E tomara, né, o objetivo, né, o que a gente espera mesmo é que tudo dê certo e até, enfim, né, final de ano a gente possa estar realmente contratando a empresa que ganhou, né, que vai ganhar a licitação. Lembrando que pode acontecer de ficar também o que está aí, né? Pode permanecer a mesma empresa para prestar o serviço, né? Então, é a empresa que apresentar a melhor proposta quando do lançamento da licitação. Quer dizer, a maior reclamação do ouvinte é justamente essa questão dos horários de ônibus, né? Até se resolver essa questão dessa licitação, as pessoas reclamam muito de não ter ônibus, não tem mais horários, parece que Rio Natal dá com algumas dificuldades. Não tem como tentar um paliativo para acertar isso pra gente? Esses pedidos são feitos assim, constantemente à empresa, e a empresa atende a maioria dos pedidos. Alguns elas justificam, apresentam o porquê não pode, enfim, né? Só que daí assim, e aqui eu não estou querendo fazer uma defesa da empresa, mas fazer uma constatação. Essa empresa, ela está há mais de 5 anos trabalhando de forma precária aqui em São Bento do Sul. Ela não tem um contrato que diga que a concessão dela é de 20, de 25, de 30 anos. A propósito vai ser de 25 anos que vai ser lançada, né? Então ela não tem essa garantia de que vai ficar esse tempo. Então, qualquer coisa que ela, né, ela vai trocar a frota. E daí, em junho, julho, agosto, lança a licitação, ela perde, e daí? Vai colocar a frota onde? Então, como empresário, a gente tem, né, a empresa, né, olhando por esse lado empresarial, a gente tem que entender que eles estão de forma precária e é complicado para eles atender aquilo que deveria ser atendido, da forma como a população deveria ser atendida, né? Então, por isso a necessidade de fazer essa licitação o quanto antes. E daí, assim, Fortesque, me desculpe, algumas pessoas vão talvez ficar chateadas com o que eu vou falar e tudo mais, mas a culpa é do poder público que não fez a licitação ainda. Tudo bem, tem dificuldades, o processo licitatório é muito complicado. Sim, é muito complicado. Uma licitação para fazer a pavimentação de uma rua é complicado, o que dirá de um transporte público que vai operar aí na cidade 25 anos, né? Tem que ser muito bem pensado. Mas não é porque é difícil que não vamos fazer, tem que ser feito, tem que ser resolvido. É verdade. Outra questão aqui que eu não sei se é do conhecimento da vereadora, mas assim, corre a lenda, né? Eu digo corre a lenda, porque nesse sentido a gente a transportes, a coletivos Rainha, justamente eles reivindicam a propriedade sobre os terminais rodoviários. Isso é verdade? Diz que tem algum processo em cima disso? Sim, isso poderia causar mais um atraso dessa licitação? Então, essa é uma outra variável que precisa ser analisada, né? E existe sim um processo judicial, ele já eu não lembro se é de 2018, 2019, agora não vou falar porque eu não lembro exatamente a data, mas já é um processo mais antigo, que está discutindo a respeito desses 3 terminais. O que dizia lá na concessão do início, quando a Transportes Rainha ganhou a concessão,
há quase 30 anos, né? E, enfim, que ela iria ter aquele período de 20 anos na época de concessão, que iria fazer esses terminais e que iria repassar para o município. No entanto, durante todo esse período de vigência dessa concessão, houveram vários pedidos de atualização de preços, que foram de preços de passagem, né, que foram solicitados à prefeitura e não foi concedido. Enfim, esse é um dos argumentos que a empresa tem para reivindicar esses espaços, porque quando tem uma concessão, a empresa ela tem que ser dado condições para que a empresa possa trabalhar. Então, mas quem autoriza o aumento da passagem ou não é a prefeitura. Nesse momento agora, até fazendo aí um parênteses, no finalzinho do ano passado nós tivemos a diminuição do preço da passagem, que não é muito normal, né? Mas nós tivemos uma diminuição no preço da passagem do transporte público aqui em São Bento em 75 centavos. 75 centavos, mas para quem anda de transporte coletivo pelo menos 2 vezes ao dia, lá no final do mês é um valor que soma, né? Que faz a diferença na mesa do trabalhador, né? Então, enfim. Então, por isso que eu falo, né? É uma licitação difícil, complicada, mas que precisa ser enfrentada e ser resolvida. E quiçá seja agora, né? Pelo menos a audiência pública já está agendada, né? E após ela, né, que o Tribunal de Contas avalie, né, o que São Bento vai mandar e que esteja tudo ok para em seguida lançar essa licitação. Então essa audiência pública é de extrema importância para que as pessoas vão até lá, ou pelo menos alguém da uma comunidade, para mostrar os horários que querem, onde querem que passe, né? É bem importante isso. Deixa eu fazer uma pergunta, vai ser transmitida a sessão? Vai ser transmitida também. Né? Então, líderes comunitários, a população em geral, todos são convidados, mas seria importante sim que líderes comunitários, de associações de bairros, todas essas pessoas vão estar recebendo convites, mas que elas fizessem uma força mesmo para comparecer, né? E opinar, né? Não só ir lá e aplaudir também, né? Mas que façam as suas observações ali, né? Sabe que eu sou homem das ideias, né, doutora Terezinha? De repente, conversar lá com o Josias, que está sempre nos escutando, manda um bilhetinho, porque nós somos naquela época do bilhetinho para casa dos pais. Funciona. Né? Manda os bilhetinhos para os alunos lá convidando. Né? As aulas voltam no dia 6 ou no dia 8? Agora eu não lembro, 6 ou 8. Ah, é verdade, e a audiência é no dia 8. No dia 8? Então não vai dar muito em cima. Se for no dia 8, acaba... É muito não vê, né? Leva durante o dia para a noite, né? Muito em cima da hora, né? É verdade, que dó, né? Mas a ideia é boa. Eu gostei porque eu dei essa ideia para o Josias e então o Marques lá da saúde, e eles trabalharam em conjunto ali e melhorou a questão da vacina, funcionou muito, foi muito legal, sabe? Exatamente. Então, eu sempre quando eu lembro assim, a gente joga, às vezes eu até jogo, mas devia anunciar lá pela rádio, não, tem que usar todos os meios para fazer a divulgação, para que as pessoas interessadas possam ir lá participar, principalmente quem anda de ônibus, né? Essa gurizada aí do segundo grau, que são os mais interessados, os idosos, né? também, né, para saber os horários que querem passar. 13h03, olha, a conversa está muito boa, Terezinha. Tem muita participação. O pessoal está reclamando lá em Serra, tem algumas coisas que precisam ser encaminhado, mas já conversei com o Ayrton. Pico da Neblina, né? Aqui eu anotei aqui, né? Já... Isso. E ele está dizendo o seguinte, ó, que eles estão terminando aqui, aqui no bairro Centenário e amanhã estão já indo lá pro bairro Serra Alta. Então o pessoal pode ficar tranquilo. A Romil também reclamou das roçadas, está com problema lá em Serra Alta. Eu não sei como é que ficou essa equipe das roçadas, preciso perguntar lá. E tinha uma equipe que estava contratada para fazer isso, mas sim, depois... tem a renovação de contrato para ser feita agora aí nos próximos dias, eu acredito. Então acho que por causa disso se deu uma paralisada em cima. Acho que tem essa questão. Eu lembrei que alguém me falou sobre esse contrato das roçadas, mas ainda é tanto no negócio, a gente não vai anotando que a gente vai esquecendo, né? Um ponto relevante que tocou ali, e eu encontrei uma pessoa ontem lá na delegacia, quando eu fui fazer a cobertura daquele caso lá da casa... Da suposta casa de idoso, que não quer a casa de idoso, que já se tornou matéria estadual, que saiu hoje nas redes da televisão, tudo, meu Deus do céu, as informações desencontradas, é só para quem esteve lá e viu mesmo o que aconteceu, né? Mas enfim, encontrei uma pessoa justamente fazendo, aí vem no encontro que tu falava lá sobre a questão da defesa dos animais, justamente fazendo uma denúncia contra as pessoas por maus tratos. Então ela estava denunciando lá que as pessoas maus tratos e não tem quem faça. Existe uma delegacia especializada com relação à questão dos animais, mas também tem dificuldade de entrar na casa das pessoas, aí vai resgatar esse animal, vai colocar onde? Então, é cheio de problema. Aí vão lá, resgata o animal, a pessoa vai lá e compra outro. Então,
vamos dizer assim, o que faz os maus tratos, né, tem um nome para esse tipo de pessoa, vai lá e compra outro cachorro e continua maltratando. E aí as pessoas têm que estar gastando dinheiro. Essa pessoa me contou que ela gasta R$2.000 e poucos por mês juntando cachorro da rua e ajudando. Isso é um bom valor, né? Entende? Para cuidar do cachorro que é dos outros. E ainda tem pessoas que têm essa sensibilidade com os animais, né? E daí não pode ver os animais sendo maltratados. Então tem muito assunto para ser tratado, mas não vai dar tempo, né? E também, infelizmente, nesse horário também a pessoa já começa a sair do almoço e para o trabalho e eles gostam de escutar completamente. Vamos encerrar por aqui. Eu quero trazer você mais um dia, mais uma vez, para tratar desses assuntos específicos e para falar com relação a essas questões. Podemos deixar combinado? Podemos sim, Fortes. Estou sempre à disposição, né? E tem outros temas aqui que das minhas anotações, enfim, que não deu tempo, mas assim que você tiver a oportunidade de espaço, de tempo aqui, eu estarei aqui com certeza. Bom, porque agora é 1 hora, vamos dizer assim, então é fácil nós se organizarmos, a nossa pauta dá para conversar e dá para explicar. Eu acho que foi muito bem esclarecida essa questão da licitação. A gente torce para que dê certo o mais rápido possível, mas dentro do período que a lei prevê, porque tem que ser rápido, mas ainda dentro do período que a lei prevê, né? Existem prazos, não tem o que fazer, não tem como acelerar o prazo. Caiu lá, você vai ter que cumprir o prazo. A doutora Terezinha, advogada, ela sabe que é assim que funciona. Não é como ela quer, não é como eu quero, não é como o prefeito quer, não é nem como o juiz quer. É dentro do que o prazo legal diz que tem que ser feito. Exatamente. Então é assim, agradeço a participação da vereadora por ter vindo aqui, atendido ao meu pedido para mim fazer esclarecimentos, né? E viu também já a quantidade de reclamação que a gente recebe e pode notar que a gente encaminha sempre para as unidades da prefeitura, para as pessoas que são os responsáveis. O Arnoldo colocou que mesmo com o trabalho na Estrada das Neves, eles estão fazendo um paliativo de tampar alguns buracos lá com aquele asfalto frio, para poder dar um mínimo de trafegabilidade naquela região ali. Então, as coisas estão acontecendo, e isso é importante. Até porque essa obra aqui na Estrada das Neves, ela vai durar alguns meses, né? E é necessário um paliativo ali, com certeza. E olha, eu digo uma coisa, eu sempre falo aqui na rádio, sabe que eu fui muito crítico, né? A Terezinha dizia para mim, Fortes, que vai dar certo. Eu ficava dizendo, não sei se vai dar certo. E deu certo, porque eu acho que até está saindo dentro de um limite aceitável. Não tem como fazer uma obra sem causar um mínimo de transtorno. Eu acho que até o transtorno ele está sendo bom. Não é que está sendo bom, a palavra me fugiu. Ele está sendo dentro... Ele está sendo dentro de um limite aceitável. Claro, acontece alguma coisinha ou outra ali, mas daí é a nossa função ir lá puxar a orelha para que as coisas se agilizem. Mas dentro do possível, eu acredito que está indo até bem essa obra, sabe? Então que fique registrado isso aí. Tomara. Vereadora, é contigo para as considerações, então, né? Só falar das pessoas que passam as reclamações, é muito importante, né, que elas passem, porque ajuda as secretarias a resolverem esses problemas, e eu sei que nem sempre é resolvido de forma tão rápida, né, como seria o ideal, mas enfim, é importante que as pessoas façam as reclamações, que a imprensa sempre está passando, é um trabalho que ajuda a melhorar a cidade. Os vereadores estão sempre disponíveis, né, e eu falo agora por todos os vereadores, porque sei que estão, a receberem essas reclamações e fazerem os devidos encaminhamentos também. Então, Fortes, mais uma vez agradecer pela oportunidade, pelo espaço, e estamos sempre à disposição e desejar uma boa tarde a todos e, como estamos ainda no mês de janeiro, desejar um excelente ano a todas as pessoas. Que bom, muito obrigado, vereador Terezinha, pela sua participação e pela sua gentileza de vir até aqui atender o convite. E eu quero dizer para você, ouvinte, que eu volto amanhã com mais Liberdade Notícias. Claro, vamos desmiuçar aqueles casos que nós começamos aqui na abertura do programa. E amanhã temos muita novidade para conversar. Grande abraço e até amanhã com mais um Liberdade Notícias. Fique agora na programação da Liberdade FM.